Nesse vídeo eu vou compartilhar um conselho que eu gostaria de ter recebido muito antes. É um conselho duro, mas brutalmente honesto para você, que mudou a minha vida e por isso eu adoraria ter recebido ele quando eu era bem mais jovem ou bem mais pobre. E o que me motivou a fazer esse vídeo foi ouvir a história de um amigo meu que está em apuros. Recentemente, num churrasco com meus amigos, esse amigo meu me disse sobre a empresa em que ele estava trabalhando e sobre os problemas que ele estava vivendo lá. Ele falou algo mais ou menos assim: olha, eu estou muito infeliz lá, o ambiente de trabalho é ruim, a cultura é ruim, os líderes são cabeça dura, mas eu tô com muito medo de mudar de situação. Esse cara ele tá numa situação difícil, porque por um lado ele trabalha com o que ama, ele consegue genuinamente ajudar as pessoas com o trabalho dele e é muito bem remunerado por isso, tem uma renda muito boa, mas pelo outro lado ele tem alguns problemas, né? O primeiro, ele não enxerga espaço para continuar crescendo na empresa em que ele tá trabalhando numa empresa com uma cultura péssima, assim, uma cultura terrível, e ele não tem liberdade para tomar as decisões que ele gostaria de tomar, e ele está se sentindo com algemas de ouro. Você está ganhando muito bem, mas se sente preso ao ambiente tóxico e ao lugar ruim que você está trabalhando. Por isso, esse cara tá infeliz e ele sabe que ele tem muito a ganhar se ele mudar as coisas. Se ele sair dessa empresa, seja para se tornar executivo em outra empresa, seja para começar o seu próprio negócio, ele sabe que o upside, os benefícios são bons, mas ele tem aquele frio da barriga muito grande, ele tem medo de se arrepender dessa mudança, tem uma família com filhos pequenos, e é claro que existe o risco dele tomar a decisão de sair e as coisas não darem tão certo. Bom, ouvindo a história dele, eu lembrei daquele frio na barriga que eu sempre sentia antes de tomar uma decisão importante. Eu lembrei de quando eu era adolescente e resolvi trocar de colégio, eu lembrei de quando eu tinha uns 20 anos e resolvi largar uma das faculdades que eu cursava de Direito, e eu me lembro do medo de largar o meu emprego antigo para fundar o Clube do Valor, a empresa que eu sou cofundador. E essas eram situações em que eu sabia que a decisão que eu pensava em tomar poderia mudar a minha vida para muito melhor, mas ainda assim eu ficava com muito medo e esse medo me paralisava. Olhando para trás, tá, as decisões que eu tomei, por eu ter seguido meu coração, se mostraram ter sido as certas. Mas eu percebi que eu deveria ter tomado elas antes. Por isso, resolvi gravar esse vídeo aqui com um dos conselhos mais duros, porém mais verdadeiros e efetivos que eu já recebi. E para contexto desse conselho, eu te pergunto: você por acaso já se viu vivendo no piloto automático? Porque eu já, tá? Por muitos anos eu vivi sem ter clareza sobre o que eu queria fazer na minha vida e o que eu realmente valorizava. E levando a vida nesse modo piloto automático, eu acabei jogando fora por anos o ativo mais valioso que existe, a maior riqueza que qualquer pessoa tem, que é o seu tempo. Hoje eu percebo que várias pessoas estão cometendo nesse momento o mesmo erro que eu cometi. Acordar depois de adiar pelo menos 3 vezes o despertador, sair de casa atrasado para ir para um trabalho que você não gosta e voltar para casa louco para se distrair com qualquer coisa que libere um pouco de dopamina e basicamente viver 5 dias implorando para que o sexto e o sétimo cheguem. Ou seja, comemorar a chegada do final de semana e temer a chegada da segunda-feira e repetir esse ciclo todas as semanas, em cada uma das 52 semanas no ano, em cada um dos anos da sua vida. Para quando você menos perceber, ver que 10 anos se passaram num piscar de olhos e continua com as mesmas reclamações e com os mesmos problemas. É uma coisa que eu não desejo para ninguém, por isso eu quero te contar sobre como eu quebrei esse ciclo e qual conselho eu recebi. Bom, no livro Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca diz, abre aspas, não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas sim que desperdiçamos muito ele. Há 2000 anos ele percebeu algo que poucos percebem hoje. Que a vida é curta para quem vive com medo de viver e para quem não desenvolve a coragem de seguir o seu próprio coração. Enquanto ela é longa o suficiente para realizarmos grandes feitos sem a gente viver de forma intensa. Por isso, eis o conselho que eu gostaria de ter recebido antes. Lembre-se que você vai morrer constantemente. Steve Jobs disse num discurso algo mais ou menos assim: lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar o pensamento de que você tem algo a perder. Você já está nu, não há razão para não seguir o seu coração. E existem 2 mensagens principais aqui. Primeiro, seu tempo é a sua maior riqueza e o segundo, seu tempo é finito. Nunca esqueça disso, porque ter essa compreensão é o suficiente para que você consiga enxergar tudo na vida sob uma perspectiva diferente, ter a motivação para causar um impacto maior na vida de outras pessoas e tomar as decisões necessárias para mudar tudo aquilo que você não gosta na sua vida. Nos dias atuais, eu estou sempre me lembrando que eu vou morrer. E é claro, eu não sei quando, não sei quando, mas eu sei que meu tempo aqui é finito. E é por isso que eu não posso desperdiçar ele. E esse é o maior lembrete que existe
de que o dinheiro é um meio para você viver uma vida repleta dos seus valores e não um fim em si mesmo. Se fôssemos capazes de encarar nossa própria morte inevitável com uma aceitação honesta antes que chegássemos a esse ponto, então mudaríamos nossas prioridades bem antes que fosse tarde demais. Quem disse isso não fui eu, foi a Bronnie Ware, que trabalhou como enfermeira num hospital cuidando de pacientes em cuidados paliativos, ou seja, pacientes terminais que sabiam que estavam nos últimos dias ou semanas de vida. Isso gerou uma série de aprendizados para ela que ela retratou num livro chamado Antes de Partir. Os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer, e nesse livro ela revelou quais são esses 5 arrependimentos, que são, abre aspas, eu deveria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Eu desejaria não ter trabalhado tanto, eu desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos, eu desejaria ter mantido contato com meus amigos e eu desejaria ter me permitido ser mais feliz. E cada um desses arrependimentos aqui tem o poder de fazer refletir sobre pontos específicos da sua vida, por isso que esse conselho é tão poderoso. E eu, inclusive, refletindo sobre eles, encontrei 2 grandes paradoxos, batizei de paradoxo do foco atencional e paradoxo da abundância. O paradoxo do foco atencional é sobre a ironia da gente priorizar o que é menos importante. A maioria das pessoas concentra o seu tempo e energia fazendo as coisas que não gostariam de fazer, negligenciando aquilo que realmente importa, Porque na média, as pessoas elas sabem o que elas valorizam, elas sabem qual carreira é realizadora para ela e a faz realizada, quais amizades e pessoas fazem ela bem e geram energia para ela, quais sentimentos possuem e por quem essas pessoas possuem esses sentimentos, e que a felicidade, no fim das contas, é uma escolha consciente que pode ser feita diariamente. Só que ainda assim, o foco dessas pessoas está na média em outras coisas, nas coisas menos importantes. Você pode perceber que nenhum idoso em estágio terminal aconselhou a nova geração a passar mais tempo vendo TV, a discutir mais em redes sociais ou se dedicar mais tempo à gestão da sua carteira de investimentos. Assim como ninguém se arrependeu de não ter brigado mais, não ter me estressado mais com coisas pequenas, ou não ter trabalhado mais e passado menos tempo com a minha família. Então esse paradoxo aqui, ele vale para tudo, porque a gente tem a tendência natural em colocar mais atenção no que menos importa. Você pode pegar o seu celular agora e ver quanto tempo você usa por dia em redes sociais, depois comparar com quanto tempo você usa para ler um livro, para perceber como esse paradoxo é real. O outro paradoxo é o paradoxo da abundância, Uma nova perspectiva sobre dinheiro e felicidade que diz mais ou menos o seguinte, Eu estava refletindo aqui e eu percebi que os momentos mais felizes da minha vida, eles não tiveram relação alguma com dinheiro. Eles tiveram relação com as pessoas que eu mais amo, em estar com elas, com o fato de eu trabalhar com algo que me faz muito realizado e com a liberdade que eu construí para colocar o meu tempo e a minha energia de fato no que importa mais para mim. E esse é o paradoxo da abundância, que diz que o dinheiro não vai te fazer feliz. E o que vai te fazer feliz é nutrir bons relacionamentos, é ter no seu trabalho um senso de propósito e ser livre e independente, Ter controle e autonomia sobre a sua agenda e sobre o seu destino. O grande paradoxo é que dinheiro te ajuda a comprar quase tudo isso. Ele não compra bons relacionamentos, mas compra tempo para você cuidar dos seus relacionamentos. Ele não compra uma boa carreira, mas te dá a tranquilidade de procurar por uma boa carreira. Ele não compra a liberdade plena, mas com um bom uso dele, ele vai te ajudar muito a conquistar isso. Então, construir um bom patrimônio e saber usar ele vai te ajudar sim a ter uma vida muito mais feliz. Uma vida que não vai te fazer chegar lá na frente cheio de arrependimento. Agora cabe a você saber usar o seu dinheiro com sabedoria. E tendo clareza que a vida é finita, eu queria fechar com algumas dicas práticas, coisas que funcionaram muito bem para mim. Primeiro, ter clareza sobre o que realmente importa. Segundo, colocar tempo e energia no que importa. Terceiro, não adiar a tomada de decisões importantes. Quarto, se você entender que não aguentaria conviver com uma pessoa pelo resto da vida, não deveria mais conviver com essa pessoa nem mais um dia sequer. 5, você tem que falar muito mais não. 6, você precisa tentar viver a vida da forma mais intensa possível. E 7, você precisa buscar sempre servir os outros. Tudo isso aqui funcionou muito bem para mim, espero que funcione para ti. Se esse vídeo fez sentido, comenta aqui, que eu vou deixar na tela final 3 sugestões de vídeos complementares a esse. Um grande abraço e até mais.